Olá, meus amigos, eu sou Nalo de Paula, o repórter sertanejo, aqui da nossa TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileiro. Trazendo aqui mais dica para você e hoje falando sobre o quê, hein? Falando sobre arrendamento rural, conceito, características e prazos. Se você quer saber sobre arrendamento rural, o conceito, características e os prazos, vamos conosco aqui em mais uma dica de hoje. O arrendamento rural, ele permite o uso temporário da terra para atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativista ou mista mediante o pagamento de determinada quantia, tá certo? Nesse sentido, arrendar uma propriedade rural pode ser uma ótima alternativa para proprietários que possuem uma terra, mas não a utiliza para produção e para produtores rurais que não possuem um local para produzir. Nesse vídeo, vamos explicar como funciona o contrato de arrendamento rural. Portanto, se você tem dúvidas sobre o assunto aí, continue no vídeo até o final e não perca a dica de hoje, tá ok? O que é um arrendamento rural? Começa por aí. Em síntese, o arrendamento rural, ele é o contrato agrário em que uma das partes cede à outra o uso e gozo do imóvel rural. Normalmente, esse tipo de transação destina-se à exploração de atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativistas ou mista, em troca de certa retribuição em valor fixo. Nesse sentido, arrendar uma propriedade rural pode ser uma ótima alternativa para proprietários que possuem uma terra que não está produzindo, porém não quer vendê-la. No entanto, vale ressaltar que nesse tipo de contrato também há a possibilidade do arrendatário, ao final do contrato, comprar definitivamente o bem, caso seja uma decisão de ambas as partes. Como funciona o arrendamento rural? Diferente do que muitos pensam, o arrendamento rural não corresponde a um aluguel. Isso porque, como já falamos, na negociação de arrendação, pode ocorrer a venda da propriedade após o fim do contrato. Nesse caso, o arrendamento pode utilizar parte do que foi pago durante o decorrer para bater no valor final da compra. Próximo tópico, prazos. Em suma, o contrato de arrendamento rural pode ter um período determinado ou indeterminado, sendo encerrado somente quando acabar a colheita, mesmo que essa ultrapasse os limites de tempo estabelecidos no arrendamento. Dessa forma, caso a colheita ultrapasse o tempo estipulado por motivo de força maior comprovada, como por exemplo as variações climáticas, é garantido pela lei a prorrogação do prazo de acordo com as condições anteriores à força maior, dando direito ao arrendatário de terminar sua colheita, tá certo? Contudo, quando o contrato ocorrer por tempo determinado, a lei estabelece um prazo mínimo a fim de que o arrendatário tenha tempo suficiente para gerar lucro após o investimento inicial. Confira, comigo aí até o final desse vídeo. O decreto 59.566/66, ele determina o quê? 3 anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura, temporada ou de pecuária de pequeno e médio porte ou em todos os casos de parceria. 5 anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal ou em todos os casos de parceria. E 7 anos nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal. Próximo tópico, renovação do contrato. Em resumo, caso o arrendador decida retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou queira fazer um contrato com outro arrendatário, ele deverá enviar uma notificação extrajudicial 6 meses antes do final do contrato para o arrendatário atual, certo? Caso contrário, o contrato renova-se automaticamente. No entanto, caso o arrendatário desista de renovar o contrato, ele deverá falar sobre sua decisão nos 30 dias depois do prazo do término estipulado, sendo necessário registrar todas as declarações feitas no arrendamento. Forma de pagamento. A princípio, estipula-se a forma de pagamento no contrato, usando como referência os valores fixos que a lei determina. Assim sendo, o valor não pode ultrapassar 15% do valor atribuído ao imóvel,
as benfeitorias se o arrendamento for de um todo. Além disso, quando se faz o arrendamento de parte do imóvel, o valor a ser pago poderá atingir o percentual de 30% sobre o valor da propriedade. Direito de preferência. Em suma, o direito à preferência está relacionado à renovação do contrato. Logo após o término do contrato, o arrendatário tem o direito de preferência na renovação do contrato em igualdade de condições com eventuais terceiros interessados, ok? O mesmo se aplica quando o dono da propriedade resolve colocar o imóvel à venda. Nesse caso, o arrendatário tem o direito de preferência para adquirir a totalidade do imóvel ou apenas a área arrendada, quando o arrendamento é parcial, excetuando-se apenas a hipótese de quando a área arrendada é inferior à fração mínima de parcelamento da região, ok? Proibições. Por fim, nos contratos de arrendamento é proibido se estipular serviço gratuito do arrendatário, exclusividade de venda dos frutos, produtos ao arrendatário ou ao parceiro outorgante, obrigatoriedade do beneficiamento da produção em estabelecimento determinado pelo arrendador, benfeitoria e a obrigatoriedade de indenização do arrendatário. As benfeitorias consistem em obras e melhorias feitas com o intuito de preservar, ornamentar ou melhorar a propriedade. Em geral, indeniza-se o arrendatário caso as benfeitorias sejam feitas durante a vigência do contrato de arrendamento rural. São elas: benfeitorias necessárias. São feitas com o intuito de preservar o imóvel, gerando o direito de indenização ao arrendatário. Exemplo: curva de nível para evitar o surgimento de erosão. Próximo: benfeitorias indenizáveis. São as que, ao término do contrato, podem ser removidas pelo arrendatário, visto que são feitas para o arrendamento de atividades. Exemplo: irrigação, ordenhadeira, assim por diante. Próximo: benfeitorias úteis. Tem a função de proporcionar a melhoria das condições de trabalho do arrendatário, como, por exemplo, a construção de um barracão para que se guarde os maquinários, ok? Benfeitorias voluptuárias. Quais são elas? Melhorias que só são indenizadas caso o proprietário autorize, pois são feitas com o intuito de agradar o arrendatário. Como, por exemplo, temos a construção de uma piscina na propriedade, entendeu? Contudo, é importante ressaltar que caso o dono da propriedade não indenize as melhorias feitas ao término do contrato, seja qual for, o arrendatário tem o direito de permanecer na propriedade até que o pagamento das indenizações devidas seja feito. O que é preciso fazer para arrendar uma propriedade rural? Para arrendar um imóvel, você vai precisar basicamente de fazer um contrato com firma reconhecida de arrendador e arrendatário. Nesse documento, deve conter todos os acordos que devem ser cumpridos entre as partes. Ademais, caso julgue necessário para aumentar a validade jurídica, os envolvidos podem registrar o contrato em cartório. Vale lembrar que as cláusulas do contrato devem estar de acordo com o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, ok? Então, meu amigo e minha amiga, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Falando sobre arrendamento rural, conceito, características e prazo, ok? Se você chegou até aqui e já gostou do nosso vídeo de hoje, eu já te convido. Ainda não inscreveu? Se inscreva aqui no nosso canal, tá ok? Ative o sininho para todos, compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like no joinha no gostei e vamos com a gente aqui ser mais um que da nossa família TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileiro, aqui com o Naldo de Paula, o repórter sertanejo, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.